Oi, galera do 8º ano. Então, nós vamos aqui fazer várias construções geométricas. Para isso, nós vamos precisar desses instrumentos. Uma régua graduada, porque às vezes a gente vai precisar da medida. Esquadro, qualquer um dos dois. Nós vamos usar apenas um, não precisa do par de esquadros. Aqui eu tenho um esquadro de 30 e 60 graus e esse de 45, porque os dois ângulos aqui são de 45. O que é importante no esquadro? Ter o ângulo reto perfeito. Vamos precisar de um transferidor para medir graus. Alguns de vocês vão ter aquele de volta inteira de 360 graus, mas de 180 graus faz o trabalho certinho. E um compasso. Importante do compasso é que a ponta seca e a ponta que tem o grafite ou o lápis precisam estar na mesma altura para fazer o traçado das circunferências e dos arcos. Então, agora nós vamos usar régua e transferidor para traçar ângulos de 90, de 30 e de 120 graus. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer um segmento de reta. Nesse segmento de reta, nós vamos marcar um ponto que será o nosso vértice do ângulo. O transferidor, a maioria ele tem duas escalas. Então, duas escalas. Essa minha aqui de dentro, essa que tá em azul aqui, ó, ela começa com o 0 aqui e no sentido anti-horário ela vai aumentando, 0, 10, 20 até 180 graus. A de fora, ela começa com o 0 aqui e aí ela vai no sentido horário até os 180 graus, tá? Esse centro aqui, em alguns transferidores ele tem um furinho, em alguns ele tem uma marquinha. Esse é o centro do transferidor. Ele sempre deve ser colocado em cima do vértice e aí o 0 você tem que fazer coincidir com a sua reta. Então, no meu aqui, ó, meu vértice tá aqui, centro do meu transferidor lá em cima. O meu 0, pela escala de dentro, está exatamente em cima da minha reta. E aí eu vou acompanhar. Eu quero um ângulo de 90, então eu vou marcar onde está dando aqui 90 graus. Faço uma marquinha. Agora eu vou tirar o meu transferidor e vou ligar o vértice com esse ponto que eu fiz aqui. E aí eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus. Aí, ó, são sempre semi-retas, então eu preciso de uma flechinha e outra aqui, tá? Os lados de qualquer ângulo são semi-retas. Como eu quero o ângulo AOB, observar sempre que o símbolo de ângulo, que é o chapeuzinho aí, né? Ele vai sempre no vértice, então meu vértice vai ser O, um dos lados vai ser A, pode ser qualquer um deles, e o outro vai ser o B. Então, eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, AOB. Para construir o de 30 graus, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos fazer aqui um segmento de reta, por enquanto, né? Depois ele vai virar uma semi-reta. Vou escolher um ponto, um dos lados aí para ser o vértice. Eu posso escolher esse ou aquele, tá? Então, vou escolher esse aqui. E aí, centro do transferidor exatamente em cima do meu vértice, o meu 0 exatamente em cima da reta, semi-reta que eu acabei de fazer. E agora eu vou procurar o ângulo de 30. Então, ó, meu 0 está por dentro. Vou lá, 10, 20, 30. Vou fazer uma marquinha aqui, tiro meu transferidor e com a régua eu vou ligar o vértice até esse ponto que eu fiz aqui. E aí sim, semi-reta, semi-reta. Este é o meu ângulo de 30 graus. E aí, novamente, A ou B. Vou escolher por o A nesta semi-reta.
O vértice eu não posso escolher, tem que ser o que está com o símbolo do ângulo. E o outro, a outra semirreta é o B. Então, eu tenho o ângulo AOB de 30 graus. Vamos fazer o de 120. Começamos novamente fazendo o segmento de reta. Escolho um dos lados para ser o vértice, escolhi esse daqui. Vamos colocar o centro do transferidor no vértice, o zero acompanhando a minha linha. E agora eu quero de 120 graus. Então, o meu zero está por dentro. Vou acompanhar de dentro até dar 120 graus. Faço a marca. E agora eu vou ligar o vértice até o meu ponto onde deu 120. Tá invadindo o pedacinho do 30 lá. Então, o ângulo de 120 graus está construído. O vértice O, um dos lados, que é uma semirreta, vai ser o A e o outro vai ser B. Então, temos aqui o ângulo AOB de 120 graus. Agora, nós vamos traçar paralelas e perpendiculares a uma reta já dada, passando pelo ponto P fora desta reta. Isso está na nossa página 62 do livro, tá? Então, primeira coisa, a gente já tem a reta sempre representada por uma letra minúscula, tá? E lembra, a reta é infinita, portanto, vai certinha nos dois sentidos. E o ponto P, ponto sempre com letra maiúscula. Então, vamos primeiro traçar a perpendicular. Para quem não lembra, né? Símbolo de perpendicular é esse aqui. Por quê? Porque ela forma ângulos de 90 graus, tá? Então, para traçar uma perpendicular, o que nós vamos precisar? Régua e esquadro, porque o esquadro tem os 90 graus, tá? O ângulo de 90 graus que a gente precisa. Então, vamos lá. Vamos colocar a régua acompanhando a nossa reta aqui. O ângulo de 90 graus encosta completamente na régua e ele vai deslizar o esquadro apoiado na régua. Então, segura a régua bem firme na sua régua. E ele vai deslizar até o ponto P. Chegou no ponto P, você vai traçar esta reta. E aí, nós vamos ter aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Essa aqui é uma reta que está passando pelo ponto P. E depois você pode prolongar essa reta, né? Então, acerta ali a régua e pode prolongar essa reta aí e dar um nome, por exemplo, reta S. Para fazer uma paralela, primeiro eu preciso da perpendicular. Então, vamos lá de novo. Encosta a régua na reta perfeitamente, pega o esquadro, apoia o ângulo reto dele aqui na régua totalmente e ele vai deslizar até o ponto P. Chegamos no ponto P, nós vamos traçar esta reta. Só que eu não quero perpendicular, agora eu quero paralela à reta R. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou encostar a régua nessa nova reta que eu fiz. Perfeitamente. Encostou? Agora nós vamos apoiar o nosso ângulo reto do esquadro e a mesma coisa, ele vai deslizar aqui. Até onde? Até chegar no ponto P. Chegou no ponto P, nós vamos traçar a reta. E aí podemos tirar e prolongar essa reta aqui, né? Prolongou, você vai ter a reta S paralela à reta R. Símbolo de paralela, se alguém não lembrar, tá aqui, ó. Isso significa paralela.